Terceira questão. No Brasil, os candidatos que são aprovados em concursos públicos devem se enquadrarem nos seguintes critérios para que possam ser empossados. Temos 4 critérios, né? Ele nos dá o P, o Q, o R e o S. Onde P diz o candidato deve ter idade maior ou igual a 18 anos. Ele quer dizer que não pode ser de menor. Na letra Q, o candidato deve ser brasileiro nato. Na letra R, o candidato deve ser naturalizado brasileiro. E na letra S, o candidato não pode ter pendências eleitorais. Tem que estar com suas obrigações eleitorais em dia. Então, nós temos aqui a tabela verdade e 4 nomes de candidatos: Manuel da Silva, Raquel Vieira, Tatiana Braz e David Johnson. Então, aqui para o seu Manuel, vamos ver se ele atende os 4 critérios. Então, temos aqui a representação, das proposições que nós lemos acima, os critérios acima, P, Q, R e S. Preste atenção que aqui nessa última coluna ele dá uma fórmula, tá? Essa aqui é a proposição para que ele possa ser empossado. Então, ele deve obedecer essa fórmula. O que ela está me dizendo? P, E, aí põe entre parênteses, Q ou R e S. Então, na verdade, é uma proposição que ela, na verdade, é uma conjunção e no meio tem uma disjunção, que é o ou, justamente das letras Q e R. Por quê? O que diz a letra Q? O candidato deve ser brasileiro nato, ok? Para ser empossado. Esse é um dos critérios. E a letra R diz o candidato deve ser naturalizado brasileiro. Então, ninguém vai ser os dois ao mesmo tempo. Por isso que ele colocou essa fórmula aqui. Ou é Q, ou é brasileiro nato, ou, se não for brasileiro nato, tem que pelo menos ser naturalizado, ou um ou outro. E elas precisam ser juntas, precisam ser verdadeiras, porque elas são ligadas pelo conectivo de conjunção, tá certo? Então, vamos ver aqui a situação do seu Manuel da Silva, primeiro candidato. Então, letra P, o candidato é maior, tem a idade maior ou igual a 18 anos? Verdadeira, ele está me dizendo que sim. Letra Q, o candidato é brasileiro nato? Falso. Então, ele não é brasileiro nato, mas ele é naturalizado, perfeito? Então, com esse nome aqui, Manuel da Silva, naturalizado, provavelmente deve ser português. Por último, o candidato está quite com as suas obrigações eleitorais? Verdadeiro. Então, esse candidato, se jogar esse resultado nessa fórmula aqui, ele vai ser empossado? Ok. Então, veja que é verdadeiro, ele vai ser empossado. Então, se você pegar e resolver o que está dentro do parêntese, Q ou R, o resultado vai ser V, tá certo? Porque pelo menos um dos dois é verdadeiro. Então, teria aqui o resumo, dos resultados, V e V e V é igual a V. Então, resolvendo o parênteses, perceba que nós temos, na verdade, aqui uma conjunção, No meio tem uma disjunção, mas resolvendo ela, temos, na verdade, uma proposição que é uma conjunção. E o resultado final é V. Todas precisam ser verdadeiras. Vamos ver aqui a Raquel Vieira. Então, P. A Raquel Vieira, ela tem idade maior ou igual a 18 anos? Então, logo de cara, já está me dizendo que é falso. Então, ela é menor de idade. Então, por aqui eu já sei que o resultado final é F. Mas vamos continuar. Q. Deve ser brasileiro nato. Então, ok, verdadeira, ela é brasileira. Então, se é brasileira, óbvio que não é naturalizada, então é falso, tá? Uma dessas duas tem que ser verdadeiras. Letra S. O candidato não pode ter pendências eleitorais. Ok, ela está quite. Mas, se você jogar aqui na fórmula, então, como na verdade ela é uma conjunção, temos aqui um F. E a conjunção me diz que todas precisam ser verdadeiras. Então, o final é falso. Ou seja, a dona Raquel não será empossada, mesmo que ela tenha passado na prova. Tatiana Braz. Então, vamos ver aqui como é que ficaria a situação da Tatiana. Então, P. Ela tem a idade maior ou igual a 18? Sim. Então, ela é de maior. Ela é brasileira ou naturalizada? Sim. Então, tá aqui. Ela é brasileira, tá? Então, não precisa
ser naturalizada. S. Ela está quite com as suas obrigações eleitorais? Verdadeiro. Então, todas elas são verdadeiras. Então, V e V e V é igual a V. Tá certo? Então, é muito importante, às vezes, quando vem uma questão dessa em prova, por exemplo, nosso objetivo não é ficar expert em proposições para resolver prova. Não é isso, é para ser programador. Mas já que a gente está falando de lógica de programação, é interessante você observar, até para você entender a proposição, mesmo para implementar um algoritmo, se fosse o caso. Nós poderíamos, por exemplo, desenvolver um programa que, jogando esses resultados, ele te diga no final se é verdadeiro ou falso. Perfeito? Então, por isso que é interessante entender as proposições. Então, primeiro resolvemos o que está dentro do parêntese. E aqui vem o resultado, tá certo? No caso aqui da Tatiane Braz, ela também será empossada porque todas elas são verdadeiras. Então, preste atenção, tem um F, mas a fórmula diz que ou é Q ou é R. Então, pode existir um F, não pode existir dois, tá certo? Se existir dois, vai ser falso, mas pelo menos um tem que ser verdadeiro. Por último, David Johnson. Com esse nome, eu acho que ele nem é brasileiro, né? Então, vamos ver. É maior de idade? Ok, está dizendo que é verdadeiro. Vamos agora aqui para essas duas, a gente analisa juntas, né? Obedecendo essa fórmula de novo, enfatizando bem isso. É brasileiro? Falso, não é brasileiro. É naturalizado? Também não é. Então vai ver ele está aqui no Brasil, desempregado, veio lá do exterior, tentou aí a sorte na área pública, passou, mas na hora de verificar os critérios se ele pode ser empossado, ele não passou, porque nem é brasileiro e nem é naturalizado. O candidato não pode ter pendências eleitorais, é a última questão. Ele está quite, bom, como ele não é brasileiro, não tem obrigações, então está tudo ok para ele, isso não tem importância, mas as duas aqui são falsas. Então, jogando isso na fórmula, isso aqui é o parêntese, né? O Q e o R. Então, o V está ok, Q ou R, o resultado é falso, né? E obrigações eleitorais, que é verdadeiro. Então, confrontando tudo isso aqui, o resultado é F. Lembrando, a conjunção exige que todos sejam verdadeiros. Ou seja, o candidato deve ser maior de idade e deve ser brasileiro ou naturalizado e deve estar pendente com as suas obrigações eleitorais. Ok? Então vamos para o próximo exercício.